Meus irmãos, graça e paz. Vamos nos colocar de pé. Abramos as Escrituras no Salmo 100, verso 1 ao 3. Nós vamos ler todos juntos. Deus nos chama para adorá-lo. Nós vamos ler esse salmo de ação de graças pelo bom pastor. Salmo 100, verso 1 ao verso 3. Nós vamos ler juntos numa única voz este salmo. Salmo 100, 1 a 3. Salmo de ações de graças. Leiamos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vamos invocar o nome de Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Rei dos altos céus, nós nos achegamos ao trono da tua glória, por meio de Jesus Cristo, nesse momento com o coração alegre, por poder cultuar o Senhor na Assembleia Solene. O Senhor, ó Deus, nos chama para isso, e se não fosse esse chamado, e antes desse chamado, a tua eleição, e também o novo nascimento qual o Senhor nos dá, jamais cultuaríamos ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso os nossos corações estão cheios de júbilo, porque o Senhor nos aceita na tua presença. O Senhor recebe o culto das nossas mãos. Não que haja em nós ou no culto que prestamos bondade inerente, mas é porque a mediação de Cristo é perfeita, é maravilhosa, é suficiente. E nesse momento então nós entregamos tudo que somos, todo o nosso coração, todo o nosso ser e tudo aquilo que faremos aqui hoje, no nome de Jesus e para a tua glória. E como tu és um Pai tão bondoso, um pastor tão, ó Deus, providente para conosco, que o Senhor use a leitura da palavra, a pregação da palavra, o cântico da palavra, tudo o que fizermos para o nosso bem espiritual. Eu te imploro, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, excepcionalmente hoje, podem se assentar. Abram comigo Ezequiel 34, 11 a 31, é uma leitura mais extensa, então pedir para os irmãos se assentarem para a gente poder ler esse trecho. Ezequiel 34, 11 a 31, nós vamos ler de maneira alternada. Ezequiel 34, 11 a 31, que vai falar do cuidado do pastor divino, ou seja, Deus pelo seu rebanho. Ezequiel 34, 11 a 31, leitura alternada. Leiamos: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus.
quanto a vós outros, ó ovelhas minhas. Assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que, com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, diz. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu, o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz Yahvé, Deus, Senhor Deus. Esse texto maravilhoso nos mostra o pastoreio de Cristo sobre as verdadeiras ovelhas, mas também o fato das falsas ovelhas não serem pastoreadas pelo nosso Senhor. E qual a diferença das verdadeiras ovelhas e as falsas ovelhas? As verdadeiras ovelhas buscam em primeiro lugar o reino de Deus. E por isso nós vamos nos colocar de pé e cantar esse cântico: buscai primeiro o reino de Deus.
sentar, queridos irmãos. Nós vamos agora confessar nosso pecado de cegueira espiritual. Abramos as Escrituras no Evangelho do Senhor segundo João, capítulo 9. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 9. Eu lerei todo esse capítulo e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Diz assim a palavra de Deus: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que é este o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem, o que fora cego, e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto? E é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo,
a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Essa história é maravilhosa, porque nós temos aqui um grande contraste. O único que vê na história é um homem que é cego. Deus o curou da sua cegueira espiritual. E aqueles todos que tinham visão, completamente cegos para a verdade, não viam quem era Jesus. E este homem cego, ao saber de fato quem é Jesus, o adorou, porque ele fora curado do que é pior do que a cegueira física, que é o pecado que nos traz a cegueira espiritual. Mas infelizmente, irmãos, mesmo que hoje nós vejamos Cristo como Senhor, ainda há em nós muita cegueira, muitos pecados que nós não vemos, muitos pecados que ocultamos de nós mesmos. Por isso esse momento é o momento de nós pedirmos quebrantamento ao Senhor, pedimos que Ele traga ao nosso coração o nosso pecado, para que confessemos e deixemos esses pecados que muitas vezes nos são ocultos. Então vamos orar silenciosamente a Deus, pedindo a Ele para que vejamos, para que Ele abra os nossos olhos espirituais. E depois de alguns instantes, Bruno, por favor, se coloque de pé e ore, confessando os nossos pecados ao Senhor. Dê-nos tempo, viu, Bruno, para orarmos silenciosamente.
Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, porque apesar dos maus pastores, Ele é o bom pastor. Vamos voltar para Ezequiel 34. Agora nós vamos ler alternadamente de 1 a 10. Deus mostra que Ele haveria de ser o bom pastor do seu povo, mas para isso Ele teria que tirar os maus pastores. O que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo no texto que nós estamos lendo em Zacarias 11. Então, esse é o contexto do Velho Testamento, de tudo isso que temos estudado aqui. Então, Ezequiel 34, 1 a 10, leitura alternada. Diz assim a palavra de Deus: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas são alimentadas por todos os montes e por toda a casa do reino. As minhas ovelhas são espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Não segue como eu digo, diz o Senhor Deus. Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou com os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Louvado seja Deus, porque Ele continua sendo bom pastor, e nos livra dos falsos líderes do seu povo. Louvado seja Deus, Ele é o nosso líder, Ele é o nosso verdadeiro pastor. Vamos nos colocar de pé e cantar sobre esse pastor que anda conosco, e aqueles que vieram preparados poderão lançar no gasofilácio dízimos e ofertas. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, isso promete, nunca deixarei, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, deixa minha alma, glória no céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois vos verei. Se vejo sombras por toda a parte, o Salvador onde ocultar os mistérios que nunca se apaga, nem ao seu lado
brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois me vai guiando em meu caminho para a nação, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, deixa a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois me serve. Weder, por favor, faça uma oração de gratidão por todos nós. Amém. Desassentar, queridos. Vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Zacarias, capítulo 11, verso 15 ao 17. Hoje nós vamos fechar esse capítulo. Depois de 6 sermões, nós vamos fechar esse capítulo. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem esse trecho das Escrituras. Zacarias, capítulo 11, 15 a 17. Assim diz o Senhor. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Vamos orar. Senhor nosso, Pai bendito, maravilhoso, eis a Tua palavra santa, inspirada pelo Senhor, portanto inerrante, infalível, palavra verdadeira, viva, eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Nós pedimos que esta palavra, Senhor, fale aos nossos corações nessa noite. Nós sabemos que a palavra, as coisas espirituais, por assim dizer, são conferidas aos homens e mulheres espirituais. Portanto, que nessa noite o Teu Espírito Santo seja derramado no nosso coração, seja abundante nas nossas vidas, para que ouçamos a palavra do Senhor, para que todo preconceito do nosso coração por causa dos nossos pecados seja nesse momento, ó Deus, quebrado nas nossas vidas, para que a nossa dura cerviz se torne, ó Deus, um coração amolecido para a palavra do Senhor.
Peço-te, ó Deus, que o Senhor me dê fidelidade e dê aos teus servos nessa noite também fidelidade ao ouvir. Que o Senhor dê graça, ó Deus, que a nossa igreja possa adquirir o hábito santo da preparação para o culto. Que os nossos irmãos comecem, ó Deus, a se preparar, mesmo no dia anterior, lendo a palavra, orando, se até possível jejuando. Que os nossos irmãos aprendam a passar o dia do Senhor em oração, em meditação, sem buscar, ó Deus, coisas mundanas e seculares, que certamente roubam a Tua palavra no nosso coração. Infelizmente, Satanás tem saqueado a palavra e tem impedido a palavra de cair nos corações do Teu povo, porque eles estão se misturando com as coisas deste mundo e achegam-se para cultuar com o coração distante do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, para que assim, ao nos prepararmos, o solo esteja arado, sulcado, revolvido, adubado para a boa semente da palavra do Senhor. Ó Senhor, para que ele então, ao receber a palavra, produza frutos. Nos dê essa graça. E mais do que isso, seja louvado o Teu nome através do culto da pregação. Isso é o mais importante, o Teu nome ser glorificado. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto que essa seção do livro a qual nós estamos, do capítulo 9 ao capítulo 11, trata de uma temática do bom pastor e dos maus pastores. Sobretudo esse capítulo 11, em que nós vimos aqui uma grande parábola, uma grande cena de teatro, onde o profeta encarnaria, ou seja, encenaria o Senhor Jesus Cristo, que viria como bom pastor do seu povo. Infelizmente, nós vimos que ao fazer o papel de Jesus e apontando para o futuro não seria tão brilhante assim. Apesar da glória do Filho encarnado, eles rejeitariam o Filho. O cenário era horrível, como nós vimos no capítulo 11, do verso 4 ao 6. Um cenário devastado, ovelhas sem pastor, os líderes de Israel sabotando o povo, matando as ovelhas, e a perspectiva então era a destruição. Depois nós vimos do verso 7 ao verso 9, que Deus havia dado um bom pastoreio para o seu povo. Então não era culpa de Deus, mas era o próprio povo, pela dureza do coração, que rejeitava a Deus através do seu filho, o bom pastoreio do seu filho. E Deus, apesar da muita paciência com esse povo, os entregaria aos seus pecados, para que eles fossem punidos pelos seus pecados. E na semana passada nós vimos que o Senhor Jesus seria rejeitado de fato, comparado a um escravo, verso 10 ao verso 14, mas por causa disso haveria punição, e no meio dessa punição, os verdadeiros eleitos, as verdadeiras ovelhas de Jesus, ouviriam a voz de Jesus, saberiam que ele era o bom pastor e que aquilo era a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ver um cenário ainda mais sombrio, que é o mau pastor. Eu comecei essa série de sermões aqui no capítulo 11, que agora nós estamos no 6º sermão, com aquele ditado popular: nós temos o governo que merecemos. A única exceção é Jesus Cristo nos governando. Mas hoje esse ditado vai se encarnar nesses textos. Nestes 3 versos aqui nós vamos ver que não há ditado tão verdadeiro quanto, por assim dizer. Ou seja, ele é extremamente verdadeiro. Quando rejeitamos o governo verdadeiro, o verdadeiro governo de Deus, pastoreio de Deus, o que nos resta é o mau governo. Por isso, estes 3 versos, essa parte do capítulo 11 vai nos ensinar uma grande verdade: que aqueles que rejeitam o pastor, Cristo, o bom pastor, Deus os entrega aos maus líderes para a punição dos seus pecados. A ideia é que todas as vezes
que o povo de Deus, uma pessoa que se diz crente ou um ímpio, rejeita o pastoreio de Jesus, Deus os entrega a liderança ruim para eles serem devastados. Veja esta verdade nesses versos. Verso 15 diz aí: o Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato. O profeta agora, ele vai trocar de roupa, por assim dizer. Antes ele estava com a roupa de Cristo, antes ele estava nesse teatro aí, representando a Cristo. Só que, como vimos, Cristo foi rejeitado, e ao ser rejeitado, este povo agora vai receber um outro pastor, um pastor tenebroso, um mau pastor. E essa atitude deles terem rejeitado o mau pastor, o bom pastor, e receberem o mau pastor, aponta para o coração daqueles indivíduos, para algo que estava impresso na natureza deles. O que a natureza deles estava dizendo nas suas atitudes é que eles desprezavam a Deus. Na verdade, aqueles homens estavam escolhendo para si a maldade nas suas vidas. Nós já lemos isso no Evangelho do Senhor segundo João, que aquele povo que deveria receber Jesus amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque eles amavam as trevas, eles amavam os pecados, eles amavam estar escondidos através de um véu de piedade, escamoteando, escondendo a sua natureza real, que era uma natureza que rejeitava a Deus. Esse texto aqui está mostrando que os hipócritas do povo de Deus, eles são como os ímpios no mundo, aqueles que são falsos crentes, mas que estão assentados nos bancos das igrejas. Eles escurecem a sua verdadeira natureza, mas ela está lá, impregnada neles. Eles são, queridos, como os ímpios, filhos da ira, serventuários do inimigo. O coração deles é dominado não por Deus e pelo fruto do Espírito, mas pelas obras da carne. A escolha deles, ainda que pareça algo subjetivo, é algo extremamente deliberado no seu coração para escolher o pecado. Paulo escreveu sobre esses homens, e antes da sua conversão ele se inclui no meio deles. Ele diz lá em Efésios 2, 1 a 3: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, eu Paulo também, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Paulo está dizendo sobre esta realidade daqueles que, mesmo que sejam religiosos, ou aqueles que são irreligiosos, eles rejeitam a Deus, são mortos, têm por seu pai a Satanás, têm por pastor na sua vida, não o bom pastor que é Cristo. E o que os impulsiona? O que os leva a tocar a sua vida adiante? O pecado, a rejeição obstinada a Deus, o fato deles olharem para Deus e verem que se submeter a Ele implica em deixar o que lhes dá prazer, que é o pecado. Por isso o preço do discipulado, como Jesus disse, é tomar a cruz, ou seja, a mortificação de nós mesmos. O verdadeiro discipulado é entrar debaixo do fardo leve da salvação, mas do fardo difícil da santificação, em que nós morremos para nós mesmos. E quando não fazemos isso, estamos escolhendo para nós mesmos a ruína e o governo que tanto merecemos. O governo que merecemos é o mau governo de Satanás e deste mundo que agrilhoa pelas suas concupiscências, pelos seus pecados, pelas suas filosofias. Quantos crentes justificam seus pecados? E aqui crentes, irmãos, eu estou colocando entre aspas. Quantos crentes justificam seus pecados com as mesmas filosofias do mundo? Nós fazemos isso para sermos felizes? Eu faço isso para me sentir bem, faço isso
porque está dando certo. Tudo aquilo que o mundo lhes oferece, eles bebem a largos sorvos, ou seja, vão bebendo e bebendo e vivendo desta maneira, se enganando, como homens de ânimo dobre, como pessoas que não percebem que a sua natureza é vendida ao pecado e que eles estão se entregando como escravos voluntários ao mau governo, e é isso que eles merecem. O que Deus está falando aqui é para os hipócritas, como se Ele dissesse: vocês não querem meu pastoreio? Ok, direitos seus, lhes dou o que vocês merecem, o mau pastoreio deste mundo. A cena então, ela se torna um paradigma para a nossa vida, apresenta uma lição que nós devemos levar durante toda a nossa existência. Isso aconteceria, como nós vimos, nos dias de Jesus, ou seja, quando Jesus viesse, essa cena se consumaria, aconteceria de fato, mas essa cena ela perpassa os séculos, tanto que após a ascensão de Jesus, lá do céu, ele escreve para uma igreja essa mesma verdade: assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. A igreja de Laodiceia ouviu isso em Apocalipse 3,16. O que ele estava dizendo para eles era essa mesma verdade: se vocês querem viver uma vida ímpia, uma vida de escolher o pecado, se vocês não querem o arrependimento, se vocês não querem se submeter a mim, eu vomito vocês da minha boca, eu os deixo para a punição e destruição do pecado. Aprendam isso: ao rejeitar a Deus, somos entregues à ruína de nós mesmos, aos maus pastores, aos maus líderes, não só da igreja, mas da política, dos nossos empregos. Somos entregues. E veja que o profeta então, ele é chamado para representar esse indivíduo mau, esses maus líderes, esses hipócritas na cena. Ele não está representando mais a Jesus, e não está representando aqui um indivíduo específico, mas uma verdade específica, a verdade de que as pessoas que rejeitam a Deus são rejeitados também por Deus. Lembre-se, este livro é um livro apocalíptico, essa literatura e cena é apocalíptica, então a verdade é simbólica, representativa. Então isso não é um indivíduo específico, são homens específicos, líderes ruins, que Israel teve em todos os tempos, até nos dias de Jesus, que ele os descreve em João 10, líderes dos nossos dias, mas falsos crentes de todos os tempos. Como Jesus percebeu, Jesus falou deste cenário ao falar de si mesmo como bom pastor. Ele disse: todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as minhas ovelhas não deram ouvido. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O mercenário não é pastor. As ovelhas não lhe pertencem, e quando eles veem vir o lobo, eles abandonam e fogem. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, ele não cuida das ovelhas. Jesus estava descrevendo, ainda que não literalmente, isso que está acontecendo aqui. Esta pessoa que é representada pelo profeta, falsos líderes, falsas ovelhas, mau pastor, líderes horríveis, homens tenebrosos da igreja. E é claro, irmãos, ele não está descrevendo Satanás, mas Satanás está por trás dessas pessoas. Ele é quem está interessado que essas pessoas não exerçam o governo de Deus de verdade como um verdadeiro inimigo, fazendo-as causar tumulto, confusão, destruição da igreja. Satanás está por trás dos falsos crentes, Satanás está por trás dos falsos pastores. Ele os semeia na igreja, um joio no meio do trigo, e eles parecem piedosos, mas são lobos, são pessoas enganadoras. E veja que o profeta agora recebe a incumbência de viver esse papel. O texto não fala, mas ao escrever esse sermão eu fiquei imaginando. Imagina esse profeta, homem piedoso e purificado,
para servir a Deus encenando isso. Imagine aquele homem chamado para fazer esse papel, essa cena. Para você ter mais ou menos uma ideia, imagine que você seja uma criança, né? E lá na escola e não na igreja, que igreja não é lugar de teatro, né? Na escola, a sua professora fala assim: fulano, você vai fazer o papel do diabo na pecinha da escola. Você vai dar pulos de alegria, né? Claro que não. Você vai ficar todo reticente, né? Olha o papel que me deram. Agora imagina este homem santificado fazendo essa cena, um homem fiel. Imagina o que ele deve ter sentido, porque o coração do santo, a leve imaginação do pecado os leva a tremer. Os santos, eles não têm prazer no pecado, eles, ao mero pensamento mal, ele odeia aquele pecado, e ele não só odeia aquele pecado, mas como ele percebe o quão odioso ele é a si mesmo, o quão tenebroso é o pecado só passar como um relâmpago no coração. Agora, queridos, imagine o Senhor Jesus Cristo, que nunca foi o mau pastor, mas que foi avaliado como mau pastor. Imagine aquele santo que foi feito pecado por nós. Imagine aquele homem, Deus homem, que naquela cruz levou toda a nossa impureza, toda a nossa imundícia, todo o nosso pecado para nos salvar. Sendo bom pastor, nunca foi o mau pastor. Era cada um dos maus pastores, cada um dos falsos crentes, cada um dos verdadeiros crentes que deveria levar essa punição sobre si, mas foi ele quem levou como bom pastor. Deus o enfermou, o fez pecado por nós, para sermos justiça de Deus. Veja a cena de Jesus naquela cruz, recebendo todo o castigo do mau pastor, sendo ele perfeito varão, homem santo, salvador. Imagine isso. Você nunca jamais vai saber o que é isso, porque mesmo no céu tendo sido purificado, você não vai provar mais essa realidade, e ele, como santo de Deus, o provou por nós, recebendo o que o mau pastor deveria receber. Voltando aqui desta aplicação cristocêntrica, diz o texto que o profeta tem que tomar os petrechos do mau pastor. A ordem aqui é tomar os equipamentos dos pastores, fazendo um contraste com o que Zacarias fez representando a Cristo. Zacarias tomou para si a vara do favor e da união, representando a graça de Deus e o fruto da graça, a união. Varas que faziam bem para o rebanho, varas que traziam salvação para o rebanho, mas que foram quebradas pela rejeição do rebanho. Agora o profeta toma para si os instrumentos de um mau pastor. Quais são eles? Não são listados. A ideia aqui não é dar ênfase nos petrechos, mas a ideia é mostrar que este pastor, esses maus líderes, os falsos crentes, eles não têm o que é necessário para o verdadeiro pastoreio na sua vida. O que o profeta está fazendo é deixar claro que esses maus instrumentos só vão fazer mal na vida do povo de Deus, que eles jamais são os líderes verdadeiros do povo de Deus, que eles não são chamados para liderar o povo de Deus, mas tomam essa incumbência para fazer mal, para trazer o mal ao rebanho, para destruir o rebanho. Ou seja, os maus pastores, os maus líderes, eles não têm condição nenhuma de ter um bom pastoreio, de trazer o bem para o povo de Deus. E Deus aqui manda o profeta tomar então esses petrechos para fazer isso, para mostrar essa verdade. O que vai acontecer? Essas ovelhas vão ser mortas. É a mesma coisa, né, de uma mulher, né, desnaturada, que quando o filho acaba de nascer, em vez de lhe dar o peito, lhe está com um quibe na boca. O menino vai morrer. Ou seja, os petrechos do mau pastor aqui ilustram isso. O que vai acontecer diante do mau pastoreio? Morte, desgraça.
total falta de graça para o povo de Deus. E veja, irmãos, que isso é para a punição dos pecados. Diz o verso 16: eu vou suscitar um pastor mau na terra. Eu vou fazer isso. Deus está dizendo aqui, Ele mesmo vai trazer o mau pastor. E Ele faz isso por quê? Porque o seu filho, o bom pastor, porque Jesus seria rejeitado e foi rejeitado, mostrando que esta punição não é por acaso. Deus estava ativamente agindo na punição daqueles que o rejeitaram. Queridos, ao viver a vida da maneira como nós vivemos, tão tocados pelas coisas deste mundo, tão agrilhoados por este século, nós esquecemos do axioma bíblico da verdade inexorável, que Deus decreta todas as coisas. Esquecemos que tudo o que acontece no mundo, Deus está agindo com a sua justiça, punindo o pecado no mundo. Deus é descrito aqui como levantando maus líderes para punir o seu povo hipócrita. E é interessante que isso quebra aquela ideia evangélica tosca dos nossos dias, que Deus não pode trazer punições ao seu povo. Pelo contrário, o que a Bíblia está mostrando aqui, que este povo que rejeita a Deus, vai receber as punições da mão do próprio Deus. Se o seu filho estiver fazendo bagunça, e você for um bom pai, quem vai ser o primeiro a levantar a mão para disciplinar o seu filho? O estranho de fora da sua casa ou você? Você. Deus é o primeiro a levantar a sua mão contra o seu povo para punir os seus pecados. Um povo hipócrita, um povo que merece receber isso da mão de Deus. Por isso é chamado de justiça retributiva de Deus, ou seja, Deus nos retribui de acordo com aquilo que nós merecemos, e Deus atua nisso ativamente. Ele não fica passivo no seu trono de glória, Ele traz justiça para os pecados. E isso, irmãos, aponta para uma punição em que Deus será ativo para todo sempre, chamado de juízo e ira eterna de Deus. Quando Deus der por fim aos homens, mesmo que passaram a vida em meio à sua igreja, o seu povo, aquilo que eles merecem de fato, a ira de Deus para todo sempre, o seu inferno de fogo. Nós costumamos pensar no inferno como um lugar onde Deus não está e nem atua. Pelo contrário, pensamos no inferno um lugar onde o diabo reina e ele tem lá o seu séquito fazendo uma verdadeira festa. Não, a palavra de Deus mostra ao contrário. A palavra de Deus mostra que Ele é ativo em punir as pessoas com ira eterna. Paulo teve que ensinar essa verdade aos Tessalonicenses. Ele diz: quando o céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, ímpios, e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Deus, aqueles que dizem crentes que não obedecem a palavra, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face bondosa do Senhor e da glória do seu poder. Percebe? Paulo está descrevendo um Jesus que vem com chama de fogo e pune os ímpios e pune os hipócritas do seu povo, que não obedecem ao evangelho. Sou crente, pastor. Não sei que crente que você é. Quais são as obras que você tem? Quais são os frutos de arrependimento que você mostra na sua vida? Deixe de se enganar. Por quê? Porque Deus está ativamente te punindo e um dia vai te punir para todo sempre. Deus não está parado nesse mundo. Deus está agindo na punição dos pecados aqui e o fará de uma maneira irreversível no final. E isso, irmãos, é um grande mistério. Por quê? Deus não faz o mal, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus ninguém tenta, mas Deus usa instrumentos malignos para punir pecados. Isso é chamado na teologia de causas secundárias. Deus age através dessas causas secundárias
para punir o mal no nosso próprio coração, para sermos punição para nós mesmos e para sermos punição pela nossa maldade na vida de outras pessoas. E tudo isso pela ordenação divina, ao receber das mãos de Deus o que merecemos. Deus está dando para eles isso, por causa da sua hipocrisia, desobediência, o mal que eles merecem. Deixe de acreditar nessas mentiras evangélicas, que você merece o melhor, que Deus tem o melhor para você nessa terra, de que você é cabeça e não é cauda. Pare de acreditar nessas asneiras. Acredite no verdadeiro evangelho. O que todos nós merecemos da mão de Deus é a ira eterna. O que nós merecemos da mão de Deus por rejeitar o seu filho são maus líderes em todas as áreas para nos destruir. E veja como são esses maus pastores aqui no texto. Eles são descritos de maneira negativa. Primeiro, eles são descritos como não cuidando das ovelhas que perecem. Nós sabemos que uma das missões dos líderes do povo de Deus era cuidar das ovelhas que sofriam. As ovelhas doentes deveriam ser assistidas, as ovelhas sofredoras deveriam receber apoio do povo de Deus, dos líderes do povo de Deus. Eles deveriam mostrar empatia, amor, correção, estar junto com elas. Mas esses aqui, eles não estão nem aí para os sofrimentos das pessoas do povo de Deus. Os seus sofrimentos nunca são sentidos pelos maus pastores. Os maus pastores não se importam com o nosso sofrimento, eles não se envolvem de fato com as pessoas. O sofrimento das ovelhas de Cristo para os maus pastores nada mais é que um empecilho na busca deles de riqueza, de recursos. Por isso, queridos irmãos, um pastor americano, ele escreveu sobre esses falsos pastores milagrosos dos nossos dias, que aquelas pessoas que não participavam da sua comitiva e que estavam combinadas com eles para fingir cura, elas ficavam lá atrás, excluídas, para nunca se chegar perto dele. Por quê? Porque era tudo engodo e escamoteação. Mas veja, elas ficavam lá no fundo, para que ele nunca pudesse estar ali, ser percebido como mau pastor e não ter que se imiscuir na maldade, se entrar de cabeça nos problemas delas. Percebe isso? O sofrimento das verdadeiras ovelhas fazem com que esses maus líderes se tornem ainda mais distantes, não se importem. Mas os verdadeiros pastores, eles se aproximam, eles se importam, ainda que do jeito deles. Eles buscam ajudar o povo de Deus, eles direcionam sempre o povo de Deus para Jesus. Eles mostram que Jesus sabe o que é o nosso sofrimento. Eles mostram que Jesus é a ajuda verdadeira que nós podemos receber, porque Jesus sofreu por eles. Verdadeiros líderes mostram que o verdadeiro bom pastor sofre junto com eles, que o verdadeiro bom pastor tem graça suficiente para mudar as suas vidas, e que ele quer ajudá-los nas lutas, nos sofrimentos, nas angústias. Verdadeiros líderes, eles nunca apontam para si mesmos, mas eles apontam para a fonte da graça, que é Jesus Cristo. Nós lemos aqui hoje em Ezequiel 34, o Senhor mostrando-se como bom pastor, como aquele que cuidava das enfermas. Esse é o bom pastoreio. Mas esses pastores falsos também não buscam a desgarrada. Nós sabemos que uma das atribuições, até de pastores de ovelhas no sentido real, é buscar as ovelhas que fogem do aprisco. Tanto que Jesus usou uma parábola dessa para exemplificar o seu pastoreio em Israel. Jesus mostrou através de uma parábola das 99 ovelhas e da uma que se desviou, e ele, como bom pastor, buscava aquela ovelha desviada. O verdadeiro pastor, Jesus. Mas os falsos pastores, eles não se importam com as ovelhas que deixam o aprisco da igreja. Na verdade, eles amam que as verdadeiras ovelhas de Cristo saiam do aprisco, porque as verdadeiras ovelhas querem a palavra, elas amam obedecer a palavra e a Deus, elas jamais aceitam o que é errado. Por isso, elas nunca são lideradas, elas saem, e os falsos líderes amam isso. Mas veja que eu estou dizendo de verdadeiras ovelhas.
As más ovelhas que deixam o rebanho, elas não devem ser buscadas. As ovelhas que recusam o pastoreio de Cristo não devem ser buscadas. Mais uma vez eu cito aqui Ezequiel 34, em que Deus diz: eu vou fazer diferença entre vocês, ovelhas de ovelhas, bodes, cabritos e ovelhas minhas. Estas que deixam a verdadeira igreja, que deixam a verdadeira palavra, deixam o verdadeiro pastoreio, elas não são ovelhas. Vou falar agora incisivamente com você, preste atenção. Irmãos, aprendam isso de uma vez por todas. Se uma pessoa deixa uma igreja que a palavra é pregada com fidelidade, e você vai atrás dela, admoesta, argumenta, repreenda, e ela não quer te ouvir, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Tito 3,10: evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, deixe perecer no seu pecado, deixa morrer. As pessoas que deixam a verdade e discutem e asseveram contra a verdade, elas devem ser evitadas na Bíblia. João escreve uma carta inteira no Novo Testamento, 2 João, para não recebermos pessoas que querem viver no pecado e falar a mentira. Por quê? Porque nós nos tornamos cúmplices das suas obras pecaminosas. Não seja romântico. Pessoas que rejeitam a palavra não querem ser pastoreadas, elas não são ovelhas de verdade, são lobos, são condenadas ao inferno por viver no seu pecado. Não perca tempo com elas. E eu vou dar um exemplo para você. Você estava falando assim: esse pastor é bravo. Eu vou dar um exemplo para você de Jesus. Na verdade eu vou dar dois, para você deixar de ser besta agora e não sair daqui besta de novo. Brincando com vocês, viu? Judas e os apóstolos, todos traíram Jesus. Você lê alguma linha do Novo Testamento Jesus indo correr atrás de Judas? Não foi, não. Ele falou que ele orou para Pedro e para os seus irmãos, os apóstolos, os outros 10, e foi atrás deles, de cada um deles, e até teve que andar milhas para os discípulos no caminho de Emaús para trazê-los de volta. Ele foi atrás de Judas? Não, não foi, não. Jesus pregou certa vez sobre a multiplicação de pães e peixes, num duro discurso, e o povo: então nós não queremos não. Ele falou: pode ir embora, pode ir embora. Como se diz no linguajar mineiro: vaza, não quero vocês perto de mim mesmo não. Você acha que Jesus perdia tempo com bode? E por que que os pastores bobos de hoje querem perder tempo com bode? Sabe quem que perde tempo com bode? Falso pastor. Falso pastor é que vai atrás de pessoas que não querem a verdade para tê-las junto de si. Por quê? Porque essas pessoas que não querem a verdade, junto com os maus pastores que não querem a verdade, eles querem viver no quê? No pecado. E eu já vi isso muitas vezes. Se eu pudesse descrever para vocês quantas vezes eu vi isso. Pessoas que apoiam o erro. Irmãos, verdadeiras ovelhas, nós vimos no sermão passado, elas ouvem a voz de Jesus. Elas ouvem que mesmo palavras duras como essa, é Deus falando com elas. E elas buscam se submeter a Jesus. Os verdadeiros pastores cuidam destas ovelhas. O que mais que esses maus pastores não fazem? Não cuidam das feridas. Você sabe que os pastores de ovelhas de verdade, né? Eles curam as ovelhinhas colocando em plastos. Hoje nós já temos remédios, né? Mas naquela época em plastos, cuidavam delas, carregavam no colo. Os falsos pastores não estão nem aí para as feridas do povo de Deus.
Eles anseiam que as feridas se tornem purulentas. Ovelhas feridas, ovelhas vulneráveis, se tornam fáceis de se dominar, fáceis de se enganar. Por isso, eles nunca aplicam o verdadeiro remédio espiritual. O verdadeiro remédio espiritual é a palavra sendo pregada com incisividade, mostrando o pecado, mostrando a nossa ignorância quanto à vida, mostrando o quão somos idólatras de nós mesmos. A verdadeira palavra, o verdadeiro pastor, ele é como Deus, ele faz a ferida pela palavra, e ele vai então mostra todo o bálsamo que há em Gileade, em Jesus Cristo. Fala assim: está vendo quem você é? Um pecador, um maldito que merece o inferno, mas para você tem cura naquela cruz, onde o sangue é vertido, onde Jesus paga os pecados. O verdadeiro pastor, ele dá o remédio, o único remédio que existe, que dá vida espiritual e física, até mesmo física, que é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse: não só de pão vive, mas da palavra que sai da minha boca. Por isso o salmista do Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Falsos pastores aplicam band-aid em câncer, em pecados. Eles criam métodos para entreter igrejas, para parecer que está tudo bem, para que as pessoas saiam daqui como entraram e achando que estão no céu, mas nunca perceberam que estão pisando no inferno e para lá vão ficar para todo sempre. Sua preocupação nunca é trazer reforma na igreja, confrontar pecados. Eles não aplicam a Bíblia para transformar homens, mulheres, famílias segundo as Escrituras. Pelo contrário, os padrões das suas vidas são mundanos, e eles querem então que a sua igreja viva também no mundanismo. Pastores, que estão por aí querendo ficar ricos, não se preocupam com o pastoreio do povo de Deus e incutem na cabeça das pessoas: você tem que ficar rico. Mas a ferida do pecado condenatória que os levará para a ira eterna está lá e não pode ser estancada com esse falso evangelho. Piora, diz o texto, as sãs não são acuidadas. Veja, as sãs não receberiam a palavra, o necessário para viver, elas não seriam apacentadas. E é interessante porque os maus pastores não se dão o trabalho de cuidar nem das ovelhas que são sãs. E por que isso? Porque elas são as mais fáceis de cuidar, elas são as mais aprazíveis de cuidar, elas são aquelas que o resultado você vê e ele é recompensador, ele é mais fácil, por assim dizer. São aquelas ovelhas maduras que são alimentadas para crescer na fé, e você vê os frutos brotando na vida delas. Elas te dão menos trabalho, são menos vulneráveis, elas são mais suscetíveis à palavra de Deus, ao ensino. O coração delas é tão maleável que você vai moldando elas pouquinho a pouquinho, e você vai vendo uma grande árvore crescendo. Nem estas eles querem fazer. Por que não? Por que falsos pastores não cuidam dessas ovelhas? Porque elas não aceitam o erro, elas veem falsas doutrinas, elas não querem viver no pecado, elas querem ver o pecado longe de si mesmas. Por isso, os falsos pastores não investem nessas pessoas, eles não as querem crescendo, porque ao crescerem, elas notarão o quão enganoso ele é e questionarão esse pastor. Falsos pastores. Ele também, para fechar aqui esse show de horrores, as gordas, ele devora como fera. Essas ovelhas gordas aqui, queridos irmãos, como nós vimos lá em Ezequiel 34, são as más ovelhas. Elas são as ovelhas
que são gordas, enquanto as outras são magras. Veja que Ezequiel usou um exemplo de que as ovelhas gordas, elas davam chifradas e ombradas umas nas outras, nas magrinhas, para quê? Para que não houvesse pasto. Essas ovelhas gordas aqui do texto, elas são vítimas perfeitas. Por quê? Porque elas são más. Elas são extremamente espoliáveis. Por quê? Porque elas espoliam outras pessoas. Porque elas são de fato todo esse tipo de pessoa hipócrita que finge ser crente e sempre está na igreja para tirar vantagens, ainda que seja se sentir bem com a igreja. Sabe, daquelas pessoas que se aproximam na igreja só para aproveitar-se da igreja? Quantas pessoas vimos assim? E aqui elas são descritas como devoradas. O lobo está dentro do rebanho matando essas ovelhas, e elas estão recebendo o que elas fizeram com outras ovelhas, fazendo mal para elas. E veja que esse pastor mau, que apresenta os falsos líderes do povo de Deus, ele aproveita da sua posição para destruir, para roubar, matar. A insensatez dele é tão grande que ele tem um total descaso. E veja que o seu apetite é tão voraz que diz que ele vai arrancar até as unhas. Eu sei que tem gente que come unha, né? Por ansiedade, né? Mas convenhamos, isso não é nada sensato, né? Unha não é feito para comer. Vai tratar sua ansiedade orando, como disse Paulo. Mas veja, eles são tão vorazes que eles comem até unha. E aqui é unha de ovelha, meu amigo. Unha de ovelha não é igual a sua aí não, né? Tratada lá no, como é que é o negócio lá? Podólogo, né? Manicure, não é não. É coisa dura, casco. Mostrando que eles vão tirar tudo, não vão deixar nada. Na linguagem moderna, são os pastores que tiram até o último centavo, usufruem o máximo que pode, sem dar nenhum pastoreio em troca. Esse mau pastor são os maus pastores, os maus líderes, que Jesus os enfrentou e descreveu nos seus dias. Mateus 23:14 diz: ai de vós escribas, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, devorais, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. A descrição mostra esses pastores lobos. Mais adiante, Jesus mostra que eles não estavam nem aí para o povo de Deus, não estavam interessados no povo de Deus. Lucas 13:10-14 tem um cenário que mostra isso. Diz o texto: Jesus ensinava num sábado nas sinagogas, e vendo uma mulher ali possessa de espírito imundo, havia já 18 anos, e que ela andava encurvadinha, sem de modo algum se endireitar, vendo Jesus, disse àquela mulher: está livre da tua enfermidade. E impondo a mão, imediatamente endireitou. E aquela mulher começou: glória a Deus, Jesus me libertou, o bom pastor me libertou. Chega o chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando um sábado, e disse à multidão: 6 dias vocês trabalham, vinde nesses dias para serem curados, mas não no sábado. E Jesus mostra para eles: que dureza do coração de vocês. 18 anos Satanás está prendendo essa mulher, e agora eu alivio, vocês falam: não curem. Ou seja, pastores que não estão nem aí para o rebanho. Jesus está descrevendo, irmãos, este texto da má liderança que o povo de Deus recebeu por seus pecados. Uma nação corrupta recebeu um líder ou líderes corruptos. Esses maus pastores são a punição de Deus para aquele povo rebelde. E Jesus estava ali libertando as verdadeiras ovelhas de Israel, os verdadeiros eleitos de Deus, mas não todo aquele povo rebelde. Percebeu? Jesus alcançou estes, os humildes de espírito, os mansos que herdariam a terra, aqueles que se vangloriavam em Cristo de receber o juízo, por assim dizer, temporário, por causa do reino de Deus.
aqueles que se humilhavam diante de Jesus, enquanto o povo todo estava na mão dos falsos líderes. E aí você pode pensar: pastor, e o que Deus vai fazer com esse homem ou com esses líderes? Verso 17: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Ai do pastor inútil. Deus mostra que o destino desse pastor, que, como já disse, representa a liderança do povo de Deus, sobretudo nos dias de Jesus, como também nos nossos dias, mostra que o destino dessa pessoa é terrível. Essa grande cena de teatro, irmãos, finaliza-se com um poema muito trágico, que começa com essa interjeição: ai. Quando nós lemos no Antigo Testamento e até no Apocalipse, no Novo Testamento, você vai ver que essa interjeição ai sempre foi usada para o juízo de Deus, ou seja, para a ruína que vai cair sobre aqueles que são impenitentes. O que está acontecendo aqui é, de maneira poética e profética, Deus está prenunciando a grande dor, o grande juízo, a grande ira que estas pessoas, o mau pastor, vão enfrentar. E veja que tudo começa por identificação e julgamento formal. Diz aí o texto que Deus o chama de pastor inútil. De pastor inútil. Curiosamente, essa palavra ela é usada para as pessoas que estão condenadas ao inferno por causa dos seus pecados. Abra comigo rapidamente Romanos, capítulo 3. Eu vou ler do verso 9 a 18. Veja essa descrição daqueles que estão condenados, mortos nos seus pecados. Não é a descrição dos falsos pastores, e percebe que eles recebem um título aqui nesse texto. Diz o texto, Romanos 3, 9 a 18: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram e pastor inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, matadores, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus. Ou seja, o pastor inútil é um ímpio, os falsos líderes são ímpios, são inúteis, e eles recebem aí, mais uma vez, do que eu disse, da justiça retributiva de Deus. E aqui, irmãos, é interessante, porque o texto agora ele se equilibra. O texto ele estava desequilibrado, todo pendendo para um lado, mas agora ele se equilibra e prende para o outro lado, colocando a balança no meio certinho. Ele traz aqui uma doutrina que eu sei que ela é difícil de nós aprendermos ela completamente, mas ela é bíblica. O que agora está sendo enfatizado aqui é a responsabilidade humana diante da ação decretiva de Deus. Como eu disse no começo do sermão, Deus decreta todas as coisas. No entanto, cada um de nós, seres racionais, vamos prestar contas a Deus, somos responsáveis pelo que fazemos. E Pedro, ele aplica essa doutrina nestes homens que mataram a Jesus, como esse texto faz. Em Atos 2, 22, 23, Pedro diz o seguinte, pregando para estes homens que o texto está descrevendo: varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado diante de Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue
pelo desígnio de Deus, pela presciência de Deus, decreto eterno, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Mesma pregação de Zacarias. Ou seja, por que eles receberiam o juízo de Deus? Porque todos nós, seres humanos, nós somos responsáveis. Deus decreta as coisas, sim, mas nós somos os agentes que atuamos segundo a nossa natureza, livremente, sendo responsáveis pelos nossos pecados. Você jamais vai poder dizer, se Deus decretou, como que eu não poderia pecar? Você pecou porque Deus decretou, mas também a sua natureza terrível, pecaminosa, te levou para esse pecado com todo o impulso, prazer, volição da sua carne, e você merece a punição por isso. É isso que é a verdade da palavra. Receber o justo juízo de Deus pela inutilidade daqueles que pensam servir a Deus e não são jamais servos de Deus. Esse é o juízo para aqueles falsos líderes, falsas ovelhas, falsos crentes. E estas pessoas, elas não temem o julgamento de Deus, elas não se preocupam com a fidelidade e com o julgamento de Deus nas suas vidas. Pelo contrário, falsos líderes sempre se preocupam com o que o homem pensa deles. E eu vou exemplificar isso por meio de Saul. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 30, Saul havia acabado de sacrificar o que ele não poderia fazer. Samuel chega diante dele e ele disse o seguinte: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta comigo. Em nenhum momento ele se virou para Deus em confissão, em choro, em arrependimento. O que ele estava preocupado? Com os homens. O reino dele acabou de ser tirado. Deus acabou de lhe tirar o Santo Espírito capacitador. E ele chorou? Ele se preocupou com Deus? Ele se preocupou em aparecer bem na frente das pessoas. Falsos pastores não se preocupam com o pecado, nem seu nem do seu povo. Eles não se arrependem, eles caminham para a ira, eles não estão nem aí para Deus, eles não estão nem aí para o juízo de Deus. Por isso, o juízo cai sobre eles sem eles perceberem. O texto finaliza dizendo: a espada vai cair sobre eles. A espada, irmãos, é uma figura nas Escrituras para juízo, ou seja, para a ira de Deus. Nos textos proféticos, a espada de Deus é que passava, punindo o povo, destruindo o povo. Por isso nós temos um profeta que dizia: a espada do Senhor, acalma a espada do Senhor. Ou seja, o juízo vai cair sobre eles, a espada vai cair sobre eles, e vai cair de uma maneira que corta o braço e lhe cega. O braço direito, irmãos, é símbolo de força, de poder, de habilidade, de vigor. A espada vai cair sobre o braço direito, secando esse braço direito, mostrando que esses falsos líderes, falsos crentes, por fim, eles perdem tudo em que eles confiam. O que eles confiam? Numa falsa graça que nunca chegou na vida deles, num falso perdão que eles nunca receberam. O que eles confiam? Na vida regalada que eles levam. Afinal, a vida está boa, Deus está conosco. E naquele dia, eles perdem tudo que eles confiaram. O olho direito também recebe a espada. O olho, nós sabemos que é a parte preciosa do corpo. E aqui ele recebe o juízo, com esta ideia de escurecer. Esse olhar que era o olhar malicioso do rebanho, o olhar que olhava para o rebanho, vou usurpar, vou matar, vou destruir, é agora punido com essa cegueira. E como nós vimos aqui no texto hoje, né? Como que a cegueira espiritual é uma punição. Para você aprender um pouquinho mais, você se lembra do sacerdote Eli? No fim da sua vida,
ele terminou a vida cego. Diz o texto de Samuel, as visões já não eram mais frequentes. Percebe o que o autor está dizendo? O povo de Deus se tornou cego, ceguinho, cegueira espiritual. Esse pastor é ferido para não ter mais discernimento espiritual, para que ele não perceba o pecado e não se arrependa e viva. Ou seja, esses líderes malditos do tempo de Jesus, dos nossos dias e em todos os tempos, eles não percebem que a punição de Deus está sobre eles e eles vão recebê-la. São cegos e fracos, e vão se tornando cada vez como mais cegos e mais fracos diante de Deus. Suas capacidades não existem, ainda que eles pareçam ter grandes capacidades diante dos homens. E esse texto se cumpre naquele dia que o cego foi curado. Vou ler de novo para você João 9, 39, 41. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso nós somos cegos? Eles não deviam perguntar assim, eles tinham que falar assim: Jesus, nós somos cegos. Eles sabiam que eles eram cegos. E aí Jesus disse: se vocês fossem cegos, olha a ironia de Jesus, não teria pecado algum. Ou seja, Jesus está falando assim: se vocês reconhecessem como cegos, vocês não teriam mais pecado, seria perdoado. Mas porque agora dizeis, nós vemos, aí está o pecado de vocês. Vocês são cegos. Jesus, quando curou o cego de nascença, ele curou aquele que diz assim: eu sou cego espiritual. Jesus, então vai ver, meu filho. E é interessante, irmãos, como que a Bíblia ensina isso. Quantas passagens do Novo Testamento, Bartimeu, cego, gritando: Jesus, filho de Davi, ou seja, Jesus, Messias, tem compaixão de mim. E Jesus lhe dá vista. E quando as pessoas chegaram perto de Jesus, elas não sabiam que era Jesus. Jesus mais adiante cura um homem da sua cegueira, e ele diz: eu estou vendo homens como árvores. E aí Jesus vai lá, cura ele de novo, e ele começa a ver. Por que Jesus fez isso? Porque os apóstolos eram esses cegos que ele estava curando. Porque os apóstolos tinham acabado de dizer: Jesus, o Senhor é o Filho de Deus. Mas logo em seguida eles disseram: não vá para a cruz não. Eles eram cegos. Jesus cura, irmãos, quem olha para si mesmo e diz assim: eu sou cego, Senhor, eu preciso da cura. Tem muita coisa que eu não vejo, Jesus, me cura. Mas aqueles que acham que tem alguma coisa, Jesus mostrou para eles o que aconteceria com eles. Ele diz assim: ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Sabe o que Jesus estava falando? Sobre essa realidade. Vocês aí, judeus, vocês acham que vocês têm a visão, o reino. Vocês não têm. E até aquilo que vocês não têm vai ser tudo tirado de vocês. O braço e o olho vai secar. Em contrapartida, aqueles que tinham, ele diz, vai ser mais dado a luz da palavra para ver. Ele fala isso na parábola da candeia, da luz, do enxergar a palavra. E por fim Jesus disse para aqueles homens, Mateus 21, 43, por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz respectivos frutos. Esse texto, irmãos, descreve algo que já aconteceu. Lá no ano 70, nós já vimos isso nos outros sermões.
Deus havia cegado tanto esse povo, que eles se revoltaram com a maior nação do mundo, para ser destruído. Só para você ter uma noçãozinha do que eu estou falando, imagine que Curvelo mande uma carta para o Joe Biden hoje, presidente dos Estados Unidos: estamos em guerra com você. Até o curvelano mais otimista não ia fazer uma doideira dessa, né? Mas os judeus fizeram isso com Deus. Juízo, cegueira espiritual. Por isso, a primeira aplicação é: tome cuidado com a sua cegueira. Quais áreas da sua vida você ainda é muito míope, cego, para ver os seus pecados? Quais áreas da sua vida que não estão de acordo com a Bíblia? Você não está seguindo a Bíblia. A cegueira é uma grande punição. Grande punição. Porque ao contrário dos cegos de verdade, eles sabem que são cegos. Mas o cego espiritual não sabe. Por isso, peça a Deus para que você veja a sua vida com a luz do meio-dia da palavra do Senhor Jesus, para que Ele ilumine toda a sua cegueira e você veja aonde precisa ser transformado, e peça a Jesus para fazer isso. Segunda aplicação: João Calvino disse o seguinte: deve-se notar ainda que quando qualquer coisa de um governo correto e bom permanece na forma externa, não há razão para concluir que Deus é o governante, pois, como já dissemos, é uma glorificação ridícula e sem sentido quando os homens são inflados e se orgulham de meros títulos ou nomes de distinção. Vamos então tomar cuidado para que aqueles que governam sejam corretamente chamados por Deus e que depois desempenhem o seu ofício de maneira fiel. Caso contrário, eles podem ser 100 vezes chamados de pastores, após terem atingido o grau e a honra do título, e afinal não são melhores do que ladrões e lobos, pois ninguém é um verdadeiro pastor a quem o Senhor não governe pelo seu Espírito e não seja um ministro de verdade do Senhor. Aqueles que assumem um título, eles não podem ser chamados de ministro, como nós vemos aqui nesse povo abandonado. Terceira aplicação: o profeta enumera as coisas que são inconscientes com o dever do bom pastor, mas podemos então ver o outro lado, que é o bom governo de Jesus para a sua igreja, fazendo isso através de bons líderes com a vontade de Deus, apontando para os atributos do bom pastor. Quem quiser ser considerado um pastor verdadeiro que representa Jesus, deve visitar aqueles que estão em dificuldade, procurar os jovens, curar os feridos, alimentar os saudáveis e vigorosos, abster de toda crueldade nas suas vidas, não se dar a indulgência do apetite para ganhar, não devem exercer tirania. Quem quer que assim se conduza, vai se provar como um bom pastor. Mas o que pode ser mais absurdo que aqueles que são chamados pastores e não cuidam dessa maneira do rebanho? Quarta aplicação: o juízo sobre o braço e os olhos do pastor é totalmente significativo, porque são os instrumentos de trabalho do pastor para cuidar e vigiar. Por isso o fracasso desse pastor insensato, inútil, destaca aqui o bom pastoreio de Jesus, o pastor que nos ama, que nos protege, que cuida, que alimenta o seu rebanho, que reúne os cordeiros em seus braços
que Ele está atento a todas as coisas da sua vida e lhes chama de ovelhas com a sua voz tenra da palavra de Deus. Quinta aplicação. Queridos irmãos, nós fazemos bem em não ouvir maus pastores. A Bíblia diz que nós não temos que ter comunhão com essas pessoas para nós não nos tornarmos cúmplices dos seus pecados. Por isso, cuidado com o que você escuta na internet. Hoje tem tantos pastores ruins na internet. Tem gente até que cheira a Bíblia. E tem um monte de crente caindo igual patinho ouvindo essas pessoas. Cuidado com a igreja que você visita. Isso pode significar uma abertura para uma ruína na sua vida, que talvez não haja volta, seja só a morte para Deus te livrar disso. Sendo assim, procure estar numa igreja fiel, que prega a palavra de verdade, que se preocupa de verdade com o culto, com o fundamento dos apóstolos e profetas no centro da igreja, que coloca Jesus no alto do seu sublime trono na igreja. E faça a pergunta: quantas pessoas arruinaram as suas vidas, entregando-as a falsas igrejas e a falsos pastores? Sexta aplicação. Vão passar o pente fino em mim agora? Você tem um bom pastor? Eu oro por vocês, irmãos. Eu noto a ausência de vocês. Eu tento compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu ligo para a saúde física e espiritual suas. Eu me preocupo com a fidelidade dessa igreja. Eu falo com você a verdade, ainda que isso doa em você. Se eu sou um bom pastor, primeiro eu tenho que agradecer a Jesus, porque isso não é mérito meu. Segundo, você tem que agradecer a Jesus, porque isso também você não merece. Diante disso, o que você vai fazer? Ore pelo seu pastor, se ele for um bom pastor. Se ele for um mau pastor, ore agora mesmo para ele tirar esse pastor daqui. Se eu for um bom pastor, ouça as palavras que eu digo, que são de acordo com a Bíblia. Se eu sou um bom pastor, me ajude a ser um homem melhor. Veja as minhas fraquezas, mas não para falar mal de mim, mas para me ajudar na luta contra o meu pecado. Eu sou pecador como você. Se eu sou um bom pastor, me ame como um pai, porque ainda que eu queira ser amigo de vocês, eu sou mais do que amigo, eu sou um pai. Sou um pai. Os verdadeiros pastores velam pela nossa alma. Então obedeça a palavra para que eu não pastoreie gemendo você. E saiba, se você tem um bom pastor, ele se dedica pela sua alma imortal que pertence a Jesus. Sétima aplicação: ame a Jesus. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Jesus é rejeitado pelo povo dele hoje dentro da igreja. Não rejeite como as ovelhas más de Israel. Se você fizer isso, Deus lhe dará um pastor mau para punir os seus pecados. Se você não for uma ovelha verdadeira dele, você tem Satanás como seu pastor, e você um dia será como ele, totalmente como ele, e receberá o mesmo que ele vai receber, o juízo eterno de Jesus Cristo. Portanto, peça a Deus o Espírito Santo na sua vida, peça a Deus um novo coração para a sua vida, peça a Deus a verdadeira fé para a sua vida, peça a Deus perdão pelos seus pecados e verdadeiro arrependimento. Peça a Deus, me faça submisso a Jesus. E a última aplicação, oitava aplicação. Nós estamos num ano de eleição.
peça a Deus melhores governantes, mesmo que nós não mereçamos isso, e nós não merecemos. Homens que não seguirão o curso do mundo, homens que têm uma moral judaico-cristã. Eu fico indignado com um crente que vota em políticos que jogam contra a moral cristã, políticos que estão loucos para varrer o cristianismo, e um monte de gente das igrejas votam neles. Por quê? Porque eles dão gás, dão luz, dão até auxílio para vagabundo que está na cadeia. Você nunca leu a Bíblia? Aquele que não quer trabalhar não coma? Então vai ler Bíblia direito e vai votar em quem pensa assim. Por quê? Porque pelo menos você vai votar com uma consciência de que você não votou no mau pastor, escolheu o mau pastor. Mas você recebeu o mau pastor da mão de Deus porque você vive no meio de um povo que é extremamente corrupto, que quer passar a perna no outro e tirar vantagem em tudo. Olha o nosso trânsito. Olha o nosso trânsito. Você vê que tem gente que entra na sua frente e você está vindo e ele quase causa um acidente porque ele não pode esperar um segundo para você passar. Sabe o que significa isso? Quer levar vantagem em tudo. Um coração corrupto. O nosso povo é um povo corrupto. Por isso nós merecemos o mau governo. E agora está a dificuldade. Se nós recebermos o mau governo, o que nós devemos fazer? Fazer piadinha com a ignorante que quis até ensacar vento e saudar uma mandioca? Não, nós nunca deveríamos ter feito isso. Sabe por quê? Porque ela era presidente do nosso país, e a Bíblia diz: sede submissos à autoridade. Quem rejeita a autoridade rejeita a Deus. Romanos 13, 1 e 2. Se você receber um mau líder, se submeta, ore por ele. E a única vez que você pode desobedecê-lo é quando ele te mandar fazer algo que não é bíblico. O crente não vai cultuar no domingo, nós vamos, a Bíblia manda. O crente não vai pregar a palavra, nós vamos, a Bíblia manda. Só em ocasiões assim nós podemos desobedecer os líderes, quando eles nos obrigam a pecar. Sede submissos às autoridades. E aqui eu vou dar o exemplo máximo, que é Jesus Cristo. Quando Jesus esteve diante de Pilatos, ele virou para Pilatos e falou assim: Pilatos, eu te conheço, Pilatos, eu sou Deus, eu sei o quão miserável você é. Ele disse isso. Ele diz assim: olha, essa prática sua que acontece só na Judéia, em nenhum lugar do Império Romano, de soltar alguém na Páscoa, te poria em morte. Ele fez isso? Não. E ele poderia fazer. Ele disse para aqueles líderes judeus: vocês não são líderes de fato? Não. Ele mostrou para eles a hipocrisia deles, mas ele nunca disse: sai daí que vocês não estão na liderança. Ele sabia, Deus os colocou lá. Então, seja como Jesus nessa área, e não como os ímpios desse mundo que ficam fazendo piadinha de tudo. Não seja ímpio, seja crente. Essa é uma área que nós somos cegos, não é mesmo? Não seja mais. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, te agradeço por essa palavra de advertência, Senhor. Um alerta para a nossa alma, um alerta contra a nossa cegueira, um alerta contra a nossa rebeldia em relação à tua palavra. Senhor, nós não somos melhores do que aqueles que rejeitaram o ministério dos profetas. Nós não somos melhores
do que aqueles, ó Deus, que rejeitaram João Batista. Nós não somos melhores do que aqueles que rejeitaram o teu filho e o crucificaram por mãos de iníquos. Por isso, pecadores que somos, a mesma coisa podemos fazer em relação a Cristo nos nossos dias: rejeitá-lo, deixar o seu bom pastoreio. Mas eu quero te implorar, tenha misericórdia, ilumine-nos, ó Deus, com a luz da tua palavra, para que vejamos todas as áreas da nossa vida em que estamos rejeitando o teu filho, em que estamos batendo o pé, dizendo que aqui ele não reina. Ó Deus, que o Senhor derrame o teu Espírito de tal maneira para que vejamos de longe o nosso pecado, para que, ó Deus, vejamos de longe aquelas ovelhas más, bodes, e não vivamos com elas, não participemos dos seus pecados. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos essas ovelhas descritas em Zacarias 11, que notaram que esta era a palavra do Senhor, as humildes de espírito, e faça isso brotar no nosso coração, pelo teu Espírito e pela tua palavra. Aplica essa palavra incisiva nos nossos corações hoje, em primeiro lugar na minha vida, me fazendo um melhor pastor, para a minha esposa e a minha filha em primeiro lugar. O meu primeiro ministério não é ser pastor dessa igreja, é ser pastor da minha casa. E se essa igreja tivesse milhares de membros e a minha casa estivesse sem pastoreio, eu seria o pior dos pastores. Por isso, me ajude a colocar a prioridade da minha casa, o pastoreio da minha casa, e faça isso com os homens da nossa igreja, que eles tenham a prioridade da sua vida, não o descanso, os esportes, os amigos, as roupas legais, os carros possantes, ou qualquer outra coisa que seja ídolo dos nossos dias. Coloque no coração deles a primazia do pastoreio das suas casas. Faça-os pastores do seu lar, e depois faça a mim e a estes pastores de verdade do teu rebanho. Faça-nos, ó Deus, a buscar as esgarradas, as ovelhas verdadeiras. Faça-nos, ó Deus, a curar as feridas. Faça-nos preocupar com aquelas fracas que estão titubeando na fé. Faça-nos preocupar com aquelas, ó Deus, que estão em angústia extrema no seu coração pelos seus pecados que assediam tenazmente. Faça-nos pastores de verdade, para que essa igreja seja um aprisco santo do Senhor Jesus Cristo. Faça-nos uma verdadeira igreja, pastoreada pelo nosso Senhor e Mestre, através de homens fiéis. Nos dê essa graça, e nos livre todos nós de sermos más ovelhas, para que naquele dia não estejamos debaixo da ira punitiva de Cristo para todo sempre, ó Deus. Que hoje mesmo nos submetamos à mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça-nos, eu te imploro, e o que estamos pedindo, porque pedimos de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai bendito, e a consolação do Espírito Santo da promessa estejam com as verdadeiras ovelhas do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Desde assentar, queridos irmãos.